Certo, gente? Bom, esse aqui é o código, certo? Cada parte do código, aqui no HTML, eu defini para cada uma das divs, um ID mensagem, mensagem nome. O que é mensagem nome? É esse título aqui, tá vendo? Aqui vai ser onde vão ser armazenados os nomes das pessoas, que é o Marcos. Opa, o nome de Marcos vem aqui. Se eu entre outro navegador, o Edge. Ó, o Marcos está online. Eu dito meu aqui. Meu nome vai ser foda-se, vai ser Jossa. Pronto. Tá vendo? Aqui é a mensagem nome. Aqui esse campo aqui vai ser mensagem conversa, sei lá, mensagem campo. Enfim, cada um tem um ID específico. Por quê? Porque eu vou usar isso aqui no meu script. Aqui no meu script o que eu tenho? Eu tenho eu tenho as variáveis globais, ou seja, são as variáveis que podem ser acessadas por todas as funções. E eu tenho cada uma das funções. A primeira função é aciona a função. O que ela faz? Ela seta um intervalo. Ela fala que a função verificação vai ser chamada a cada 3.000 segundos. Por que eu deixei essa? Eu chamei a função verificação antes. Eu chamei antes para quando você entrar na página ele já chama, ele não tem que esperar os 3.000 segundos, entendeu? Então ele chamou uma vez, depois ele seta o intervalo. Aí sempre vai ficar rodando essa aqui, essa função verificação. Nessa função verificação, eu atualizo os valores, eu pego o valor de eu pego cada campo daquele que eu mostrei no index e armazeno nessas variáveis. E essas variáveis vão ser trabalhadas em funções como a monta zero usuário, um usuário e dois usuários. Certo. O que eu faço depois que eu atualizei os valores é chamar essa função chamada verifica online, que é essa aqui, que ela basicamente vai fazer conexão com verificaonlines.php e vai me retornar o número de pessoas online nesse instante. Certo. Aí nisso eu dou aqui um return, porque eu estou retornando num, porque eu estou pegando o valor de num aqui, tá vendo? Ou seja, aqui é o número de players online, de membros, de usuários online. Certo, aí eu faço uma verificação. Se o número for zero, eu dou um monta zero usuários e vice-versa. O monta zero usuários, o que ele tem? Basicamente, ali onde é o título, aqui, eu vou... Deixa eu acessar pelo Edge. Bom, eu vou exibir essa não a usuários online, certo? E onde o campo, o que é a mensagem campo? É isso daqui, ó. Eu basicamente zero o valor disso aqui. Se estava com alguma mensagem antes, eu zero ele. Por quê? Porque você não pode ter uma conversa enquanto tem apenas zero usuários. Você tem que deixar aquilo ali em branco. Outra coisa que eu faço, eu deixo desativado o campo de mensagem, tá vendo? Eu não consigo clicar nele. E aí eu vou emitindo, não usuários online, eu emito aqui, ó, também. E encerrar conversa, ou seja, aquele botão de encerrar conversa que tinha quando tem dois players, dois membros. Tá vendo esse botão aqui? Um ou dois no caso. Esse botão aqui eu deixo ele oculto. Eu deixo ele oculto e deixo esse formulário aqui visível, porque ele pode estar oculto de outras vezes, entendeu? Aí eu defino ele como bloco que é o mesmo que visível. Enfim, aí vai ter as funções monta um usuário, que ele vai se comportar de acordo com o número de usuários. Uma ressalva para essa parte aqui. Eu, em uma dessas, em algum lugar que eu não lembro. Ah, não, tá aqui. Certo. Em algum momento. Ah, é verdade. Nossa, cara, disfarça. Então essa variável nome é uma das variáveis globais que eu tinha definido, certo? Eu tinha definido o número, que seria o número de players online, nome, que é o nome do seu nome, o nome de você que está acessando a página, e o ID, que também é o seu ID. Isso eu defini na cadastra usuário, e nela aqui, ó, eu recebo o do formulário e cadastro nessa variável. Isso quando essas funções aqui, cadastro usuário, cadastro mensagem, vão ser ativadas.
quando eu clicar em Go. Aqui, ó, enviar, enviar. Quando eu enviar, elas vão ser chamadas, certo? Mas bora voltar para não confundir muito. Basicamente, eu vou montando, certo? Aí, se o seu nome for igual dos nomes do banco, eu defini você. Por quê? Porque vai estar escrito aqui, ó, Marcos, você está online. Ao invés de estar escrito o nome, Marcos está online, vai estar você está online. É basicamente isso. E tem a monta 2 usuário, que ela faz a mesma coisa, tá vendo? Até com o nome. E esse... Certo, isso aqui não vou entrar em detalhes para não confundir. Bom, a monta 2 usuários também não tem segredo, é a mesma coisa. Outra coisa que a monta 2 usuários faz, ela já chama a função resgata mensagem dos usuários, certo? Essa resgata, ela vai fazer justamente o nome dela, ela vai puxar do banco todas as mensagens, certo? Eu vou entrar em detalhes sobre ela daqui a pouquinho ou agora, não sei. Bom, primeira, três funções que tem que saber aqui é a resgata nome, que ela vai ser utilizada no monta usuário 1, tá aqui ó, 2 e 3, não, 1, 2 e 0. Essa resgata nome, ela resgata através do resgata nome usuário.php, que é esse aqui, ou seja, eu dou uma variável result, eu listo ela e eu defino um vetor chamado players, certo? Aí eu falo, se o resultado não tiver vazio, é só uma maneira de evitar ter erro, ok? Não precisa ligar muito para isso aqui. Basicamente, eu pego, eu vou dando aquele fetch a sock, sabe? Eu vou indo de linha em linha no banco de dados e vou adicionando cada linha aquele vetor players que eu tinha definido, certo? Esse array push é justamente isso. Eu puxo as... Push é empurra, mas enfim, eu pego o valor da linha do banco de dados e acrescento na minha variável, né, no meu vetor, no caso. Aí disso eu conto a quantidade de... Depois que eu fiz várias vezes até terminar todos os valores, eu conto e eu faço um for. Nesse for, eu monto um vetorzinho, eu monto uma string, aliás. Eu monto uma variável que basicamente o comportamento dela vai ser qual? Ele vai resgatar nomes e vai colocando ponto e vírgula entre esses nomes. Porque isso eu vou lá no JavaScript e eu vou separar isso e dividir em arrays de novo. Para não ter que passar um array do PHP para um array do JavaScript, eu fiz isso porque assim facilita o processo. Certo? Aonde que isso vai ser feito? Provavelmente... Ah não, é nessa função mesmo. Tá vendo? A variável online, você vai receber a resposta e ela vai dividir em um array que o valor de divisão é o ponto e vírgula. Ou seja, se eu tinha João, ponto e vírgula, Maria, o ponto e vírgula vai determinar a quando é que eu separo as coisas. Certo? Bom, feito isso, eu vou retornar esse online para justamente aquelas funções de montar. Aqui, ó, monta um usuário, tá vendo? Online, recebe, resgata o nome do usuário. E é tranquilo essa daqui também. Tem a resgata ID, que vai fazer a mesma coisa do resgata nome. E tem a resgata mensagens. Essa resgata mensagem é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque eu acesso o resgata mensagem usuário.php e eu criei uma view, tá vendo? E eu criei uma view lá no banco e isso aqui eu pego e faço um select dessa view e eu ordeno pelo ID da mensagem, 1, 2, 3, 4, eu vou ordenar de maneira ascendente, do primeiro ao último. Aí eu pego, mando para o banco e recupero esse valor. E tá aqui, mensagem recebe nada. Isso aqui vai ser uma variável para armazenar uma string, que são as mensagens. Aí se tiver alguma mensagem, ele começa a fazer aquele processo de linha por linha. E eu vou montando. E aqui foi o pulo do gato para fazer, para colocar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda aqui no campo de mensagens, ó. Meu nome vai ser aqui Luciano, certo? Aqui, ó. Quando eu estou escrevendo, tá vendo que fica aqui para a direita? Isso eu faço nesse arquivo PHP aqui, ó. Nesse resgata mensagem usuário. É aqui que eu vou fazer essa distinção.
Tá vendo? Como por aqui eu enviei, aí eu falei, você disse. Só que esse você eu também apliquei naquele arquivo. E se eu acessar do Chrome, vai dar Luciano disse. Se eu escrever alguma coisa aqui, você disse, tá vendo? Não sei se ficou muito claro, mas eu vou explicar agora. O que é que eu fiz? Basicamente, quando eu fui chamar essa função, quando eu fui chamar esse PHP, nessa função do JavaScript, eu acessei o arquivo PHP mais esse montaget. O que é montaget? É basicamente, lembra quando você acessa um arquivo por get, você coloca qual é o nome disso daqui? Ponto de interrogação, o nome da variável que você quer enviar e o valor dela. Aí nisso no meu resgata mensagens do usuário, eu vou receber esse get ID. Aí basicamente eu faço a comparação. Se o ID da pessoa for igual ao que ele está recuperando do banco, eu pego e recupero a mensagem de um jeito. Se não, eu recupero de outro. Fechou? Aí eu recupero, eu retorno essa variável mensagens, que foi onde eu armazenei toda a conversa. E aqui no meu script eu coloco aqui, ó, eu coloco no campo de mensagens. Outra coisa que eu faço é esse scroll top, esse negócio complexo aqui, é basicamente eu tô rolando até a última mensagem, tá? Isso aqui não precisa se preocupar, basicamente, porque senão vai ter um monte de mensagens. Tá vendo? E isso aqui vai ficar parado, ele não vai ficar rolando junto. Por isso que eu defini ele. Certo? Outra coisa é a função cadastro usuário, que eu vou receber do formulário e vou mandar para o cadastro usuário.php. Cadastro usuário.php está aqui. É simples, eu recebi o nome através do get, dei um insert, pronto, cadastrei o usuário. A função cadastro mensagem faz a mesma coisa. E a função encerrar, que foi uma das mais legais, que o que eu faço com ela? Basicamente eu verifico se o ID da pessoa que está querendo encerrar ele não está definido, não, se ele está definido, se ele é diferente de vazio, ou seja, eu tô aqui, ó, tá vendo? Eu sou o Marcos, certo? Eu sou o Marcos. Se eu clico em encerrar, o meu ID está definido. O ID de Marcos eu defini anteriormente nas outras funções. Quando eu faço isso, o que eu faço? Ele não vai encerrar toda a conversa, ele vai encerrar só a sessão do Marcos. O que ele vai fazer? Ele vai limpar esse campo e vai deixar apenas o Luciano online, tá vendo? Ó, o Luciano está online, eu não. Aí se eu acessar do outro navegador, você está online, mas o Marcos não. Certo? É basicamente isso que a função faz. O que eu fiz para evitar erro. Mesmo você apertando, vamos supor, às vezes a galera fecha o navegador. Se ele fechasse e essa função encerrar não fosse chamada, ia dar problema no banco. Como a gente contorna isso daqui? Eu defini uma. Olha só. Ok. Eu defini uma função aqui no index chamada onBeforeUnload, que é basicamente antes de você fechar ou fazer qualquer coisa, ou encerrar a conexão, ele chama a função encerrar. Bom, é isso. É isso que é o código. Agora, testando ele um pouquinho. Bom, não tem mais o que testar. Isso aí, falou!